Olá pessoal, sou o professor Pitágoras, professor de História do Brasil. Hoje nós vamos analisar o principal tratado de delimitação de fronteira que foi firmado entre Portugal e Espanha para definir as suas áreas coloniais na América. Nós sabemos que vigorou por muito tempo a linha de Tordesilhas. Essa linha, que foi fruto de uma negociação firmada no ano de 1494, no contexto ainda do processo de expansão portuguesa e espanhola sobre os mares. E esse tratado ele vai durar por muito tempo. Mas sabemos que, por mais que essa linha divida a América Espanhola e Portuguesa, os colonos luso-brasileiros acabaram entrando no processo colonizador na área castelhana. Vários foram os motivos que levaram os portugueses a ocupar áreas que pertenciam à Espanha. No Vale Amazônico, além de missões de jesuítas portugueses, missões capitaneadas por jesuítas portugueses, nós temos o desenvolvimento do extrativismo vegetal, da exploração das drogas do sertão. A gente sabe que o sertanismo, sobretudo capitaneado pelos bandeirantes, levaram os colonos a ocupar áreas de regiões como hoje o Mato Grosso, Goiás. Claro que o elemento atrativo de colonos para essa área foi a mineração. No sul a gente vai ter o desenvolvimento da pecuária. Enfim, você vai ter uma série de atividades e ações que vai promovendo o transpor dessa linha. É claro que Espanha e Portugal tentaram resolver os seus problemas fronteiriços com vários acordos. Por exemplo, os portugueses fundaram em 1680 uma colônia no estuário do Rio da Prata. Na margem oriental do estuário do Rio da Prata, onde hoje nós temos terras uruguaias, Portugal fundou a famosa colônia de Santíssimo Sacramento. Do outro lado, na margem ocidental do estuário, você tem a capital do Vice-Reino do Prata, Buenos Aires. Desde o momento da fundação da colônia de Sacramento, em 1680, nós vamos ter uma série de pelejas, escaramuças, de lutas, porque os espanhóis não aceitavam a presença portuguesa no estuário desse rio, do Rio da Prata. Então, por exemplo, já em 1681, Portugal e Espanha firmaram um acordo, o Tratado de Lisboa, no qual Portugal vai reaver, melhor dizendo, a colônia de Sacramento, já visto que ela tinha sido invadida por portenhos de Buenos Aires. Tá? Outras invasões iriam acontecer e isso suscitaria novos acordos, como o Tratado de Utrecht de 1715. Enfim, foram vários acordos motivados pelas disputas de áreas coloniais. Agora, sem dúvida nenhuma, o principal dos acordos que nós podemos elencar e destacar é o Tratado de Madrid. Foram vários, olha, eu posso citar aqui Tratado de Lisboa, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de El Pardo, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz, mas de todos os tratados, sem dúvida, esse é o mais importante. Por quê, professor? Porque o Tratado de Madrid, que inclusive foi Portugal representado pelo brasileiro Alexandre de Gusmão, o Alexandre de Gusmão vai justamente evocar um princípio do direito que tinha nascido na Roma Antiga, um princípio jurídico dos romanos da Antiguidade, o princípio uti possidetis ita possideatis. Traduzindo literalmente, uti possidetis ita possideatis quer dizer como possuís, assim possuais. Em outras palavras, quer dizer, como já possui, continuará a ter o direito de possuir. O que quer dizer? Que esse princípio é o princípio que vai nortear o Tratado de Madrid. A terra vai pertencer por direito a quem de fato a ocupou. Então observe, com o Tratado de Madrid, baseado nesse princípio do uti possidetis, a terra pertence por direito a quem ocupou de fato, então toda aquela área ocupada por luso-brasileiros, que era pertencente à Espanha, passa a ser incorporada justamente ao território português na América. Passa a ser incorporada à América Portuguesa. Então observe mais ou menos como é que ficam os entornos do Brasil pelo Tratado de Madrid.
já dá um pouco a aparência dos entornos do nosso Brasil atual, ok? Só que tem um detalhe, a Espanha não vai aceitar a presença portuguesa no estuário do Rio da Prata. Então, olha o que vai acontecer. O Tratado de Madrid, definido através do princípio uti possidetis, mas vai ter um elemento que vai estar fora desse princípio. Observe que está aí, ó, Sacramento, a colônia de Sacramento, que foi fundada por portugueses no estuário do Rio da Prata, ficaria com a Espanha. Em compensação, a Espanha iria ceder aos portugueses uma região que hoje corresponde ali a uma parte do oeste do Rio Grande do Sul. Uma região de missões, uma região de reduções jesuíticas, só que essas missões eram de jesuítas castelhanos, de jesuítas espanhóis. Compreenderam? Vou aqui repetir. Pelo Tratado de Madrid, aquelas terras que foram ocupadas por colonos que ultrapassaram ali em Tordesilhas seriam agora anexadas à América Portuguesa, tá? Pertenceriam a Portugal. Entretanto, fica de fora justamente o quê? Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões. Não vai entrar nesse princípio, porque Sacramento, que era uma colônia portuguesa, vai ficar com a Espanha. Em troca, a Espanha cede a região dos Sete Povos das Missões a Portugal. Bem, o tratado muito bonito, favoreceu sobremaneira Portugal, só que tem um pequeno detalhe. Essas missões que eram de espanhóis na região da área dos Sete Povos das Missões, esses jesuítas deveriam deixar a terra, deveriam deixar a área. Então, como essas terras passariam a ser incorporadas à América Portuguesa, pertenceriam agora a Portugal, os jesuítas deveriam então deixar aquelas terras que por décadas executavam já um trabalho missionário. Os jesuítas não aceitam, eles não aceitam deixar aquelas terras. E quando os portugueses vão tomar posse, o que é que os jesuítas fazem? Eles insuflam os índios que lideravam, tá? Para resistir. Então você vai ter um conjunto de conflitos que nós vamos chamar de guerras guaraníticas, que foi justamente a luta de jesuítas espanhóis e indígenas que não aceitavam que aquelas terras passassem ao domínio português, tá? Queriam manter sob o seu controle. Então isso acabou levando à anulação desse Tratado de Madrid pelo Tratado de Alpardo. Contudo, quando a gente chega no alvorecer do século XIX, mais de 50 anos depois do Tratado de Madrid, nós teremos um novo tratado firmado, o famoso Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz praticamente ratifica o Tratado de Madrid, ou seja, confirma o que outrora já tinha sido decidido. Então, realmente, essas terras que tinham sido ocupadas por colonos luso-brasileiros ficariam em definitivo com Portugal e, em definitivo, Sacramento ficaria com a Espanha e os Sete Povos das Missões com os lusitanos. E isso vai dar uma configuração muito próxima da nossa configuração territorial atual. É claro que a definição das nossas fronteiras atuais só se consolida no século XX. A gente ainda vai ter a anexação de alguns territórios ao longo do século XIX. A gente vai ter terras anexadas, tiradas do Paraguai depois da guerra. Ainda no século XX a gente vai ter algumas questões territoriais. A mais conhecida, mas teremos a oportunidade de falar sobre ela, vai ser a questão Acre, quando, em função da exploração da borracha, seringueiros ocupam regiões que hoje é o território do Acre, mas que antes pertenciam à Bolívia. E depois de muitas lutas, muitos atritos, a resolução desse problema se deu com o Tratado de Petrópolis de 1903, quando o Brasil adquiriu o Acre, pagando à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas. Tá? Então não esqueçam, o principal dos tratados que foram firmados na época colonial entre Portugal e Espanha, o principal deles foi o Tratado de Madrid. Ok, galera? Mas as definições de nossas fronteiras atuais só são consolidadas, enfim, no século XX. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.